Viva, viva, aleluia. Então, o problema era meu. Meu Deus, que horror. Me perdoem a minha ignorância. Ainda bem que temos filhos que nos ajudam, que já são engenheiros. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vão convidando, vão partilhando aí o link. As pessoas estão a dizer que está a ser difícil. Como é que vocês entraram? Deram um clique. Como é que foi? Aleluia. Mais 2 minutinhos só e vamos já começar, tá bom? Enquanto isso, eu vou começar já a ler uma passagem bíblica. Sandra, seja bem-vinda. Sônia, seja bem-vinda. Aleluia. Boa noite, obrigada, Justina. Boa noite a todas. Amém. Como é que conseguiu o nosso convite? Foi por intermédio de quem? É bom saber. Eu estou no grupo das mulheres. Ah, ok. Da Lunda Norte, da Lunda Sul, Chico ou de Luanda? Luanda. Diga. Luanda. Ah, de Luanda. Maravilha. E a Sônia? Sônia Marisa? Oi, Sônia. Queremos ouvir a tua voz. Ah, ela já respondeu aqui no bate-papo. Obrigada, porque eu disse que sejam todas bem-vindas. As pessoas estão a ter dificuldades de entrar. Eu sou. Colocaram aqui como anfitriã, não sei porquê. Eu não sei como é que eu vou conseguir fazer entrar as pessoas. Normalmente tem alguém que me apoia nesse sentido e eu estou por conta própria, me acreditam. Mas pronto, estou com Cristo, Cristo vai me orientar. Meu Deus. Está sem micro, acho que não consegue falar. A Sônia diz que não vai poder falar agora, é isso? Eu vejo aqui que ela não tem o micro, o sinal do micro. Se calhar o dispositivo dela não tem, não sei. Ah, ok. Mas eu é que dou
a permissão para ela falar ou ela aí pode abrir e falar? Não, ela é que tem que abrir. Se calhar Ok, para tá ele bem, tá tentar bem, entrar. tá bem. Prontos, já me disseram que aqui que alguém vai estar para dar a permissão para entrarem, melhor para mim, porque senão depois não conseguimos fazer, eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, aqui é um grupo de mulheres, mulheres com visão de águia, mulheres temente a Deus, não é um grupo religioso, não é um grupo que fala de uma denominação religiosa, aqui apenas estão mulheres que sabem que o foco delas é Deus, que a fidelidade delas começa com Deus, que a felicidade delas depende de Deus, que a saúde e a vida financeira dela depende de Deus, hein? Que muitos Fs dependem apenas de Deus. Por isso, nós nos reunimos aqui às terças-feiras, durante 7 semanas, para falarmos do método F. O que é isso, o método F? O método F ajudou-me bastante, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional. E todas as semanas, às terças-feiras, pontualmente às 20 horas, nós fizemos aqui um encontro para podermos falar e discutir temas. A semana passada falamos da fidelidade e hoje nós vamos falar sobre o foco. Onde é que tens o teu foco na tua vida? O teu foco está no teu esposo, está nos teus filhos, está na tua casa, está na tua carreira ou está em Cristo? É importante nós analisarmos e pensarmos sobre isso. E acreditem, a partir do momento que eu entendi para onde eu devo direcionar o meu foco, a minha atenção, a minha vida mudou por completo. E então, eu não queria ficar com isso sozinha. Eu quero partilhar com as mulheres que têm interesse de ampliar a sua visão de águia, poderem reinar e viver nesta terra uma vida de abundância, de felicidade, de paz, de alegria e de equilíbrio. Porque é isso que tem estado a faltar nos dias de hoje nas mulheres. A falta do equilíbrio emocional e espiritual. Quantas vezes a falta de equilíbrio emocional nos levou, ficamos cabisbaixa e enfraquecermos na nossa vida espiritual e, consequentemente, o que foi acontecendo? Tudo o resto, todas as áreas da nossa vida começaram a desmoronar-se, começaram a baixar a guarda, e depois o inimigo da nossa alma, que é Satanás, vai entrando e fazendo das suas. Então, é importante nós termos conhecimento da palavra para nós podermos, de facto, nos contrapormos àquilo que são as investidas de Satanás. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses 2:13. Este encontro é sempre bom, eu tenho estado a aconselhar para virem com caderno, para podermos, de facto, trabalhar, porque são conhecimentos que vamos tendo e o conhecimento liberta. Diz assim o livro de Filipenses. Era suposto estar já preparada com isso, mas tem aqui a minha Bíblia. Vamos desfolhar. Filipenses 2:13. Diz assim a bendita e infalível palavra do Senhor. Porque Deus... 13. Porque Deus é o que opera em vós, em mim e em si. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluia. Oremos. Eterno, soberano Deus Pai, te louvamos e te agradecemos porque tu és bom. Vem, Senhor, fazer a tua obra em nossas vidas, nesse encontro de mulheres que precisam, Senhor Jesus amado, de ter um encontro real consigo, que precisam, Senhor, de ter mais conhecimento da tua palavra, da tua direção. Ajuda-nos, Senhor, por amor a teu santo e bendito nome, e chama também, Senhor, outras mulheres
que precisam de ser edificadas, transformadas, renovadas, que precisam da tua visitação, Senhor. Chama, Senhor Jesus amado, porque este encontro não é sobre mim, Senhor Jesus amado. Embora seja método F, é sobre si, porque é de acordo à sua palavra, o que nós vamos tratar aqui neste momento, e queremos a tua presença também, Senhor. Assim oramos. Amém? Aleluia. Então, nós quando falamos do método F sobre o foco, é importante nós termos o nosso foco no Senhor, hein? Vamos saber aproveitar do ser que Ele nos tornou quando nós temos o foco no Senhor. Porque o foco que é? O foco é nitidez de uma imagem. O foco é a visão de algo objetivo e concreto, definido. O foco significa estabelecer um planejamento, em estabelecer uma organização, em estabelecer uma persistência para atingir metas, para alcançar objetivos que pretendemos. Nós, enquanto seres viventes, enquanto mulheres, nós temos focos, nós temos metas, nós temos objetivos, mas diante desses objetivos todos que nós temos na vida e para a vida, é importante nós sabermos a quem nós devemos focar acima de todas as coisas. Porque a vida em si exige bastante de nós. A vida suga-nos muito, suga o nosso emocional, suga o nosso tempo, suga a nossa mocidade, suga-nos bastante. Mas se nós colocarmos apenas o foco naquilo que já nos suga bastante, o que é que vai acontecer? No meio da caminhada, no meio da trajetória, nós vamos desfalecer. Então, nós temos que exercitar qual é o nosso foco. Nós temos que conhecer quem é o nosso foco. Nós temos, acima de tudo, que conhecer quem é Deus na nossa vida. Que papel, que patamar, que lugar Ele ocupa em nossa vida. Só assim nós estaremos em condições de trilhar essa caminhada e sem nos cansarmos tanto. Porque vamos ter lutas, vamos ter batalhas, mas é bom quando não nos cansemos tantos, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E qual é a importância do foco? A importância do foco na vida é essencial para conquistar as metas na vida espiritual, familiar, profissional. E o que é que você faz para atingir essas metas qualitativas em sua vida? Isso não é para me responder. Você vai se fazer essa pergunta sozinha e vai saber se o que tu tens feito para atingir essas metas qualitativas na tua vida tem sido o melhor caminho para atingir essas metas. Porque nós, a todo momento na vida, precisamos de melhorar. O foco leva-nos a grandes resultados, mas para isso é importante pagar um preço. E as pessoas muitas das vezes não se importam ou não querem pagar este preço para manter o foco. Devem renunciar, devem esforçar-se e devem manter uma alta competição no foco, naquilo que é os seus objetivos. Imaginemos alguém um atleta de alta competição. O que esse atleta faz? Esse atleta só vai competir de 4 em 4 anos. Ele fica durante 4 anos a treinar e depois, quando for para apresentar, é apenas uma apresentação de 8 segundos. Eu gosto muito das Olimpíadas e eu vejo dos Jogos Olímpicos e eu vejo os relatos que eles fazem e depois a sua apresentação. E olha que se eles não vencerem, eles não desistem. Eles vão novamente para casa, no dia seguinte continuam a treinar por mais 4 anos,
para poderem se apresentar. Então, isto quer dizer que é foco, é disciplina, ele paga um preço para acontecer isso. Na vida profissional, a mesmíssima coisa, hein? Nós também na vida familiar, a mesmíssima coisa, mas o foco que faz você ver com nitidez a imagem que você deseja da sua vida é Cristo. É. Você vai viver planejando, organizando, persistindo, hein? Perseverando, tendo paciência. Essas qualidades todas é que te tornam extraordinária, hein? Dentro daquilo que você vai fazer na sua vida. E essas qualidades não vêm em vão, porque o mundo em si, ao nosso redor, nos desvirtua, faz com que às vezes nós deixamos de ser perseverantes, percamos a paciência, mas com Cristo em nossa vida, nós vamos entender que nós vamos conseguir ser persistentes, pacientes, vamos conseguir perseverar diante de quê? Dos abalos da vida. Na vida familiar tem abalos, na vida profissional também tem abalos, na vida espiritual também tem abalos, mas nós só vamos permanecer com o foco quando sabemos quem é o foco na nossa vida em primeiro lugar. Reconquista o foco na sua vida, é importante. Na sua vida pessoal, há necessidade de você reconquistar. Tempo que se consagra a Deus é muito importante. Qual é o tempo que você tem para falar com Deus? Qual é o tempo que você tem para agradecer a Deus? Qual é o tempo que você tem para dizer, Senhor, eis-me aqui? Qual é o tempo que você tem para renunciar e fazer um jejum? Porque isso é carne, é matéria, tudo isso vai passar. Mas um dia nós vamos viver na glória e nós precisamos de exercitar aqui na terra o quão bom e imensurável é louvar e adorar a Deus. Você tem tempo para adorar a Deus? Você acorda de manhã e logo já está agradecendo o Senhor? Você vai se deitar e diz, Senhor, obrigado pelo dia? Quando fizermos isso, nós estamos a mostrar realmente a quem nós temos o nosso foco nessa vida. A vida familiar requer que nós prestemos atenção. Mas vocês sabem quem é que constituiu a família? A família foi constituída por Jesus. A família foi constituída por Deus. A família é um projeto de Deus. A minha família e a sua família é projeto de Deus. Nós, por nós só, não conseguimos manter uma família. Quem é casada aqui sabe muito bem o que é isso. Com cada desafio que às vezes nos apresentam, que se nós não tivermos serenas, que se nós não formos guiadas pelo Espírito Santo, nós vamos enlouquecer. Eu própria tenho uma experiência. Eu, quando me casei, eu não me canso de dizer isso, eu já tinha 3 filhos. Então, eu queria muito que desse certo, eu estava muito focada em que desse certo, apenas dar certo. Então, durante muito tempo, eu queria manter sempre a casa toda limpinha, as coisas todas organizadas. Eu até batia os meus filhos. Não falo isso com agrado, falo com muita tristeza. Eu batia, eu xingava eles, porque eu queria que quando o meu marido chegasse, ele encontrasse as coisas todas no lugar. E eu sofri muito com isso. Eu cheguei até a desejar que os meus filhos crescessem rápido para a casa poder estar sempre em condições, limpa, asseada, organizada. E sabe por que eu estava a agir desse jeito? Porque eu tinha o meu foco no esposo, tinha o foco no meu casamento apenas, enquanto eu devia ter o foco em Cristo, que é o autor do casamento e que me mandou aquele marido para mim.
Então, durante muito tempo, eu levei uma vida por estar a meter o foco em outra coisa. Os meus primeiros anos de casamento foram sofridos, foram doridos. Então, eu não quero que vocês também passem por isso. Vocês, na relação, devem se mostrar aquilo que a pessoa é verdadeiramente. E principalmente as mulheres que vão com filhos numa relação, vocês não precisam ter medo. Se for para dar certo, vai dar certo. Se não deu, glorifica a Deus também. Aleluia. Estão a entender-me? Então, como eu tinha o meu foco só virada para o casamento que tinha que dar certo, virada para o meu marido que eu tinha só que agradá-lo, eu me esqueci do resto. Eu me anulei. Eu anulei os meus filhos. Eu anulei o projeto família, sabe? Porque eu achava que só tinha que fazer algo para agradá-lo. Mas eu a tratar daquele jeito os meus filhos, eu não estava a agradar a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. E se os filhos são herança do Senhor, nós devemos tratar bem a herança do Senhor. E o casamento também é uma instituição divina. E se o casamento é uma instituição divina, o comportamento que eu vou ter dentro do lar, no casamento, deve ser para glorificar o nome do Senhor. Então, é importante nós sabermos, mesmo no casamento onde você está, o teu foco não pode ser o casamento. O teu foco tem que ser Cristo. E Cristo vai te orientar, vai te dirigir. A melhor maneira de você lidar com os conflitos que vão existir no lar, a melhor maneira de você lidar com o caráter do seu esposo, a melhor maneira de você lidar com a família do seu esposo, a melhor maneira de você contornar os problemas que vão surgindo no lar. Por isso eu trazer aqui essa questão do foco. Eu, quando entendi que o meu foco, primeiramente, deve ser Cristo, minhas irmãs, eu já não tinha medo se o casamento ia dar certo ou não, porque eu queria fazer primeiro a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós amemos primeiro Deus acima de todas as coisas. Eu não posso amar as coisas terrenas, porque essas coisas são passageiras. Eu não posso amar tanto as coisas terrenas e esquecer de Cristo. E muitas mulheres esquecem quando são abençoadas. Olha, existem mulheres que criam tanto um filho, mas depois de terem esse filho, quando elas diziam, quero um filho, elas colocaram um foco em Cristo, porque era Cristo que eles levavam a sua dor, a sua oração. Depois de terem um filho, o que acontece? Viram as costas a Cristo e ficam a adorar aquela criança. Ei! Vamos parar com isso. Adorar é mesmo só a Deus. Os filhos não se adoram. Os filhos se educam, se instruem e se ensinam a amar. Porque nós somos apenas uma incubadora para ter aquele filho, porque depois aquele filho também tem asas e voa. Aquele filho depois vai constituir também a sua família. E assim é o ciclo natural da vida. Eu tenho um processo que estou a cuidar, que a menina me disse, doutora, é normal a mãe do meu esposo chamar meu marido no filho dela? E o filho também entrou nessa vibe e também ele chama minha primeira mulher. Isso é satânico. Porque o filho nunca vai ser a mulher da mãe. E a mãe nunca vai ser a mulher do filho. Então, às vezes, abre-se brecha só porque nós queremos idolatrar, queremos focar a nossa vida nos filhos. Os filhos só nos sugam, chega uma altura que eles pegam e vão. E, em regra, nem é os pais que vivem aquelas benesses que os filhos depois ganham, são outras pessoas. Então, se o nosso foco está em Cristo, nós vamos entender muito bem isso.
e vamos encarar com naturalidade este percurso da vida que nós viemos para esse mundo, constituímos família, hein? Os filhos nascem, crescem e vão também conquistar. Se nós saímos dos nossos lares, como é que nós também não queremos que nossos filhos saiam do nosso lar em paz? Há muita mulher que quer se agarrar nos filhos. Os filhos crescem. Os filhos depois têm vontade própria. Os filhos depois têm uma opinião própria. Os filhos depois defendem também as suas opiniões. Então, vamos ser mulheres que estejam focadas em Cristo para fazer a vontade de Deus, se refletindo na vida dos nossos filhos. E a melhor forma de fazer com que a vontade de Deus se reflita nos nossos filhos é cumprirmos o que diz na palavra do Senhor, que diz o seguinte: os filhos são minha herança. E sendo herança do Senhor, nós devemos cuidar bem. E também diz: ensina o menino o caminho que deve seguir, e até quando crescer, não se desviar dele. Então, o nosso papel aqui é ensinar como é que ele deve caminhar. E como é que vamos fazer esse ensinamento? Dando instrução, cuidando da sua saúde, ensinando como é que ele deve andar, caminhar nesta vida, educando, falando da palavra de Deus, para ele entender que, de fato, nessa vida, sem Deus, ele é nada. Não é sem a mãe. Há muitos pais que passam a imagem de que ele está aí graças à mãe. Não. Nosso filho está aí graças a Deus. Nosso filho está a caminhar graças a Deus. Nosso filho está a crescer graças a Deus. Nosso filho está a terminar a faculdade graças a Deus. Nosso filho vai casar graças a Deus. Somente graças a Deus. Porque senão você vai deixar uma maldição muito grande na vida dos seus filhos. Imagina que de repente Deus venha buscar você. O seu filho não vai avançar porque você colocou na sua mente e na mente dos filhos que a vida deles só caminha por você estar aí presente. Os órfãos avançam nessa vida mesmo que o pai não está, mesmo que a mãe não está. E sabe por quê? Porque Deus nunca deixa uma situação por se resolver. Quando sai uma, Deus dá um escape. Deus coloca outra pessoa. Quantos órfãos nós vimos nessa vida que estão bem na sociedade, que as meninas casaram, que os meninos casaram, que terminaram a faculdade, que estão a conquistar? Quantos? Então, a ideia que nós devemos passar, se você é uma mulher com visão de águia, é que tudo que está acontecendo na vida do teu filho, da sua filha, e até mesmo na tua vida, é porque a graça de Deus é sobre nós. Nós, quando começamos a pensar desse jeito, nós vamos começar a passar o ensinamento aos nossos filhos de que nós devemos apenas depender totalmente de Deus. E é muito bom quando nós ensinamos isso aos nossos filhos. Porque se nossos filhos sabem que nós dependemos totalmente de Deus, os nossos filhos vão saber que, primeiro, respeita-se Deus acima de todas as coisas. Depois tem uma passagem que diz: ama, honra seu pai e sua mãe para que te durem os seus dias na terra. Os filhos não estão a honrar o pai e a mãe, sabe por quê? Porque nós não estamos a lhes ensinar o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiramente, peça a teu filho, ama a Deus. E nas nossas orações nós devemos dizer: Senhor, transforma o meu filho para ti. A mãe que está a pedir, transforma o meu filho para mim. Não. Peça para transformar o seu filho para Deus. Olha, quando um coração está ganho para Deus, está convertido para o Senhor, o resto vai vir como acréscimo. Aleluia. Virá como acréscimo. Então, imagina e vê a importância de ter o foco virado para Deus. Você, quando tem o foco virado para Deus, você vai entender que se a tua família vai bem, é porque Cristo está contigo.
é porque Cristo está a te dirigir, é porque Cristo está a te orientar, é porque Cristo está a ungir a sua cabeça, está a ungir a vida dos teus filhos, do teu esposo. O mesmo acontece com a nossa relação com o esposo. Se você ama o teu esposo mais do que a Deus, se você está a venerar o teu esposo mais do que a Deus, acredita, esse lar a qualquer momento vai ter um vendaval. Porque Deus é que nos deu o marido, Deus é que dá a esposa, Deus é que dá os filhos, Deus é que dá tudo que nós temos. E se Deus é que dá tudo, a quem é que merece a honra? Quem é que merece a honra? Quem merece a honra é Deus. E foi isso que eu fiz na minha vida, a partir do momento que eu vi que vem de ficar a idolatrar o meu marido, ficar de joelho dobrado no chão, e vem de ficar a perseguir o meu marido nos telefones, ver qual é a mensagem que trocou com quem, ver se está aí na casa de quem, eu ficar de joelho dobrado no chão. Deus faz grandes coisas. Aí mesmo onde ele está a ir, Deus também já está a enviar anjos, já está a tocar no coração dele, na mente dele, de dizer, esse não é o caminho certo que estás a ter, esse não é o melhor caminho. Olha, a mulher que você ama é aquela que está em casa, não se esqueça do amor da tua mocidade. É Deus que trabalha, porque nós, enquanto mulheres, nós não temos capacidade para mudar homem. Quem entra num relacionamento com trungungo, com força, porque não, esta aqui eu vou lhe mudar. Oh, filha, você vai ficar cansada, vai ficar velha, o cabelo vai cair de tanto estresse, vai desmaiar, depois podes até morrer, o teu marido vai te enterrar e no mês seguinte vai arranjar outra mulher para ficar a tomar conta dos teus filhos, do teu lar e dormir nos teus lençóis. Então, a mulher, quando está focada para Cristo, ela vai entender que a luta dela, ela não está mais sozinha. Que aquela batalha dela, ela já não está sozinha. Hein? Que aquele problema que vai se levantar, ela já não está sozinha. Ela está com Cristo. Vocês acham que eu não tenho problema? Mas eu, quando aprendi, já que, olha, estou focada embora em Cristo, como falam aí, não estragou nada. Porque quando se levanta um assunto, eu digo, isso aí já é uma rateira de Satanás. Porque nós, quando estamos focados em Cristo, às vezes mesmo que o marido está querendo nos levantar, porque o marido também tem essa especialização de levantar, às vezes, assuntos estranhos. Você vai olhar para a situação, mas você não vai se irar. Você pergunta, Senhor, para que essa situação? Não pergunta por quê. Para que essa situação? E Deus depois vai te dar a estratégia. Quando você tem foco em Cristo, as tuas lutas, você já não trava sozinha. A estratégia vem do alto. A paciência vai vir do alto. A perseverança vai vir do alto. A temperança vai vir do alto. Hein? A paz vai vir do alto. E quando eu estou a falar disso, estou a falar de quê? Estou a falar dos frutos do Espírito Santo. Você só pode estar cheia do fruto, hein? Os frutos só vão se manifestar na tua vida quando o quê? Quando você tiver uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, dificilmente você vai ter a manifestação dos frutos na tua vida. Sabe quais são os frutos que vão se manifestar sempre? Os frutos da carne. A inveja, a ira, o nervosismo. Já viste a mulher que todos os dias, direto, pode até ter um bom sexo à noite, mas está todos os dias nervosa, está todos os dias irada. Por quê? Porque ela não tem o foco do Cristo dela. Ela tem um foco no homem dela. Se o homem não lhe beijar, ela já fica desesperada. Se o homem não lhe elogiar, ela já fica desesperada. Se o homem não aparecer na hora que ela marcou, ela já fica desesperada. Ei, vamos despertar, minhas irmãs. Se queremos ficar com a pele bonita, aos 50, aos 60 anos, se queremos realmente ter uma vida mental saudável, não cair em depressão, temos que ser mesmo egoístas, cá entre nós. Ninguém te engana. E ser egoísta é quê? Meter primeiramente a tua vida com Cristo em primeiro lugar. Deve ser a primeira coisa.
Porque nós vimos antigamente aquelas mulheres que viveram 60, 45 anos com seus esposos, como também naquela altura ainda não se falava muito do cristianismo, elas viviam para os seus esposos. A minha professora da iniciação, ela escovava os sapatos do marido, ela levava, engomava, metia aquele vinco bonito, ela cozinhava nos óbitos, nos pedidos da família do marido, mas não foi isso que manteve o casamento dela, porque o marido lhe deixou mesmo assim. Então, se uma mulher dessa vem com um testemunho desse, eu pensei, e olha que eu era garotinha quando ela conversava isso comigo, porque ela depois ficou assim, tipo, estava meio maluca. Então, eu entendi que não é só o tratar bem, o ter um bom sexo, o ter filhos, o ter a casa organizada, que mantém um casamento. Quem nos ajuda a manter o casamento é Cristo. A graça do Senhor deve baixar sobre aquele lar, sobre aquela família. Porque se Cristo não estiver aí, você só vai ver de repente a cabeça do homem virou. Você só vai ver de repente aquele filho está nas drogas. Você só vai ver de repente aquela menina que estava a estudar também e apareceu grávida em casa. Então, quer dizer, nós, quando não estamos realmente com foco em Cristo, vermos a imagem de Deus com nitidez na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nós vamos ter surpresas desagradáveis. Porque confiar não é confiar no filho, confiar no marido, confiar é mesmo confiar em Deus. E como é que você mostra essa confiança em Deus? Tendo uma vida de oração. Como é que você vai mostrar que você está dependente de Deus? Tendo uma vida de santidade. Como é que você vai mostrar que Deus reina na tua casa? Você se mostrando uma esposa submissa. Uma mãe que, quando está a educar, educa como se aqueles filhos fossem do Senhor. Porque até os filhos são do Senhor. Só nos deram para cuidar. Os filhos não são nossos. Tanto que nós não decidimos a hora do filho ficar em vida conosco ou ir. Falando de foco, eu trago uma história interessante da Bíblia que fala de Davi. Davi era um homem muito focado e ele venceu um gigante. Davi, no meio de todos, ele era o mais jovem, mas ele, como tinha uma vida de oração, ele entendeu que para vencer um gigante na nossa vida, nós temos que ter o foco naquele que pode derrubar o gigante. Se ele tivesse o foco no gigante, como muitas de nós têm o foco no problema, ao invés de ter o foco na solução, que é Cristo, nós vamos ser derrotados. Porque aí havia um exército grande. E o rei disse, alguém precisa de ir combater este gigante. E o gigante estava sozinho. E eu, ao ler a Bíblia, eu entendi que realmente, às vezes, o gigante que se levanta na nossa vida só são vozes. Vozes que dizem, mulher, você não é nada. Mulher, você não é capaz de nada. Mulher, você não vai casar. Mulher, você não vai ter filhos. Mulher, você nunca vai conseguir um emprego. Mulher, esse teu marido está te trair. Mulher, esse teu marido já não gosta de si. São essas vozes que se levantam ao nosso redor na nossa vida. Era esse gigante que também tirava o sono das pessoas lá, porque ele não estava usando nenhuma artilharia. Ele não deu nenhum único tiro. Nos dias de hoje podemos dizer, nem usou nenhuma artilharia pesada. Mas eles ouviam Golias a gritar, a rugir. Então todo mundo entrava em pânico quando rugiam. E às vezes é isso que acontece. Quando nos falam já uma palavra no nosso marido que não presta, nós entramos já em pânico. Che, não entre em pânico, querida.
você tem um valor muito grande. Deus disse que façamos a minha imagem, homem e mulher. Eu e você somos a imagem de Cristo. Hã? Ele fez-nos a imagem de Cristo, eu e você. Agora imagina Cristo, aquele poder todo que ele tem, aquela autoridade, aquela unção, aquele brilho, eu e você temos. Então, se nós temos isso, nós não podemos aceitar qualquer coisa que sai da boca do nosso marido, do nosso vizinho, do nosso colega, do nosso chefe, da nossa sogra, de quem quer que seja. E é isso que estava acontecendo com aquele povo israelita. Eles estavam a ouvir o rugir do Golias. Então, eles estavam todos cheios de medo. Disseram, aqui mesmo nós vamos morrer todos. Vamos morrer, vamos morrer. Então, foi necessário aparecer um homem de Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que tem intimidade com Deus. Um homem que conhece a Deus. Um homem que tem confiança em Deus. Na nossa vida, nós precisamos de ter isso. Diante de um gigante, de um Golias que se levanta, você tem que se lembrar, eu tenho um Deus que é poderoso, que curou a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho um Deus que abriu o mar vermelho. Eu conheço o Deus que visitou uma prostituta quando todo mundo já tinha lhe virado as costas. E Deus foi visitar aquela mulher. Esse Deus também é o Deus da minha vida. Então, se eu tenho esse Deus na minha vida, se eu tenho intimidade com esse Deus, se eu sou amiga desse Deus, é a palavra de um Golias mesmo que vai me estremecer. É a palavra de um Golias que vai fazer a minha vida ficar um caos. É a palavra de um Golias que vai fazer eu não caminhar. Então, Davi entendeu isso. Ele até estava ainda querendo lhe pôr a armadura, tá vendo? Quem lê a Bíblia sabe, isto está em 1 de Samuel 17. Então, ainda estavam a querer lhe pôr a armadura para ir batalhar, mas depois ele entendeu, não. Eu não vou desse jeito para batalhar, porque eu nem sequer consigo batalhar com isso. A minha batalha tem que ser espiritual. Há lutas que estão a se levantar nas nossas vidas que tem que ter uma batalha espiritual. Não pode ser na carne. Ela te falou, você também vai... lhe fala também com a tua boca. Ele te disse, você também vai com a boca, lhe fala. Estão todos aí no mesmo nível, não há diferença. Se você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, como é que você vai usar as mesmas armas que ele? Você tem que usar uma arma diferente. Você tem que usar um material bélico especial. Um material bélico diferente. E olha o que diz aqui. Em 1 de Samuel, Davi respondeu, você vem para mim com a espada, com lança e dardos. É assim que os nossos inimigos vêm para a nossa vida. Mas eu vou contra si. Aleluia. Eu vou contra si em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós temos ou não temos uma arma especial? Um material bélico poderoso? Davi venceu Golias tendo com ele em nome de Jesus. Por isso é que aquela pedra teve efeito. Porque ele confiou no poder e na autoridade do Deus que ele serve. Olha a importância do foco. Nós, quando estamos focadas em Cristo, nós sabemos que pode se levantar uma batalha, mas você vai ser mais do que vencedora. Pode se levantar um problema, mas você vai ser muito mais que vencedora. Por quê? Porque eles vão vir com calúnias, vão vir com inveja, vão vir apontando com fofoca, com murmurações. Mas você vai ir ter com eles com quê? Com o nome de Jesus. E é assim que uma mulher com visão de águia deve se comportar. Vão se levantar assuntos? Claro que vão. A própria palavra de Deus nos testifica que no mundo tereis aflições. Mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se o nosso Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer. E ele já nos deu o quê? As armas para nós vencermos esse mundo.
Nós temos que ir guerrear no mundo espiritual e depois vai se refletir no mundo natural. Mas se você também começar a tratar todos os assuntos aqui no mundo carnal, a tua vida espiritual vai ficar fraca. E depois o que vai acontecer? Vão entrar os dardos inflamados, vão entrar os problemas, as zangas, as dissensões, as divisões, vão entrar tranquilamente. Por quê? Porque a tua vida espiritual baixou. E quando a vida espiritual baixa, é como se a casa tivesse descoberta. As portas estão abertas, as janelas estão abertas, e pode entrar, todo inimigo pode atirar lá coisa. Até a empregada pode opinar coisas na tua família, porque está tudo aberto, está tudo a lagarde. Vamos ficar atentas. O foco em Cristo e começar tudo no mundo espiritual. Mas as pessoas que têm o foco em Cristo, apenas ele vai se manter na doença se ele quiser. Vai se manter no desemprego se quiser. Vai aceitar o divórcio se quiser. Vai aceitar o insucesso se quiser. Porque se o teu foco é Cristo, ele é a tua confiança, ele é a tua rocha, ele é tudo para si, Deus também não vai permitir. Não vai. Porque você tem primeiro Cristo como foco da tua vida e ele vai dar as estratégias para manter tudo o resto. Ele vai tratar, ele vai cuidar. Vocês não dão conta que às vezes há coisas que não somos nós que cuidamos, não somos nós que mudamos, não somos nós que transformamos. É Deus que vem transformar. O coração daquele homem mesmo que acha que não pode tocar na mulher durante 1, 2, 3, 6 meses, é a mulher que vai mudar? Não. É Cristo que muda. O coração daquele homem que acha mesmo que ele está a ganhar 700, 500 mil e só dá 50 mil em casa para despesas todas do mês, é a mulher que vai mudar, abrindo a boca com as discussões? Não. É Cristo que vai mudar. O coração daquele chefe que está aí, que vê o teu trabalho, a tua dedicação, mas ele não consegue dar conta disso, é mesmo você que vai mudar por estar sempre lá? Não. É Cristo que vai mudar. Então, em tudo, não coloca o foco, nesse meu trabalho que eu tenho, que é muito precioso. Precioso é Cristo na tua vida. Não é o trabalho. O trabalho você a fazer, deve fazer para glorificar o Senhor. Mas primeiro Cristo. Então, mantenha o foco em Cristo sempre, para que realmente as coisas aconteçam assim, como quase que magia. Então, por que nós devemos manter o foco em Cristo? O mundo está tão acelerado, o mundo está a exigir tanto de nós, que se nós não estivermos atentas, nós vamos ser sucumbidas pelas coisas que o mundo pede. As pessoas já não estão a ter foco em Cristo, porque querem ter mais tempo para fazer outras coisas. Mas eu, quando fiz um estudo minucioso, eu vi por que devemos, então, ter foco em Cristo. E eu vi, devemos ter foco em Cristo, porque a palavra dele nos diz que devemos adorar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro. Segundo, a Bíblia diz que devemos correr, que a nossa corrida deve ser com os olhos focados em Cristo. Estamos a correr para muita coisa. Estamos a correr para a carreira, estamos a correr para o empoderamento, estamos a correr para a conquista, estamos a correr para a afirmação, mas não estamos a correr para Cristo. Terceiro, correr com perseverança. Porque às vezes até corremos, conquistamos, mas não perseveramos. Quarto, olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Uma mulher com visão de águia precisa de olhar para Cristo como autor e consumador da fé. Resumindo, a mulher precisa de ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Você tem que acreditar que dias melhores virão. Quinto, quando estamos focados a Deus, Ele tem toda a atenção para nós. Olha que lindo.
Você, quando olha para Cristo, diz, Senhor, olha isso, Senhor, dá resposta, Senhor, dá escape, Senhor, atende, Senhor, dá provisão, Senhor, dá provimento. Não tem como Ele te desamparar, porque você está a mostrar a tua dependência total a Deus. Nós também devemos, Jesus deve ter e ser a primazia na nossa vida, ele deve estar em primeiro lugar sempre. Manter o foco também é ler todos os dias a palavra do Senhor. Você não vai conseguir manter focada se você não lê a palavra do Senhor, se você não tem conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós não temos conhecimento da palavra do Senhor, vem qualquer pessoa, nos fala qualquer coisa, acreditamos. E não pode. Uma mulher com visão de águia é uma mulher que tem conhecimento da palavra. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva. O que me sarou, o que me curou, hein? Não é o jejum que fizemos de 20, 30, 50 dias, não. É sentar mesmo em estudar a palavra. Dizer, Senhor, o que é que você fala para as mulheres? Senhor, o que é que você fala sobre o ciúme? Senhor, o que é que você fala sobre a dependência? Senhor, o que é que você fala sobre a submissão? Senhor, o que é que você fala sobre o perdão? Temos que ter conhecimento da palavra. E você não vai conhecer a palavra de outra forma, senão mesmo lendo. Isso que estamos a fazer aqui é um exercício muito bom, minhas irmãs, mas também lê a palavra. Tem que ler a palavra. Também, para manter o foco, é necessário confiar no Senhor como seu único protetor. Olha, quem nos protege mesmo é Deus, não é nosso marido. O nosso marido, quando nos estiver a nos proteger, é porque Deus colocou já essa semente, essa atenção no coração dele para dizer, olha, proteja a minha filha. Mas é por intermédio do marido, é por orientação divina. Porque o homem pode te proteger hoje e amanhã não te proteger. Ele fica já com uns calundus na cabeça. Não vai te proteger. Mas já Cristo vai nos proteger sempre. Quantas vezes nós estamos assim distraídas e nós vimos um livramento? Se Deus fosse nos mostrar no mundo espiritual os livramentos que Deus já fez em nossas vidas, nós íamos dizer, ai, Jesus, Jesus, tu nos amas muito. É muito livramento. Você às vezes está distante, mas já livraram o teu filho do acidente, já livraram o teu filho de um rapto, já livraram o teu filho de qualquer situação, já livraram o teu marido de algo, mas você está distante. Então, é importante, nós que temos o foco para Cristo, nós mostramos a nossa total dependência, confiança e entendemos que Ele é o único protetor das nossas vidas. E mais, é que por mais vontade que eu e você tenhamos de proteger nossos filhos, nosso marido, nós somos limitados. Não é verdade? Nós estamos limitadas. Olha, as minhas filhas vão à escola sozinhas, voltam sozinhas. Só mesmo Deus para proteger. Uma de 14 e outra de 12, de 11. Sozinhas. A minha filha contou-me que ontem foi de metro e deixou cair o passe. Uma menina pequenina que estava com a mãe, apanhou o passe dela, correu atrás dela para entregar. Eu disse, olha, só Deus mesmo é que protege. Deus usou aquela menina pequena, disse, menina, apanha o passe desta menina e vai entregar. E quando falo disso, é outras experiências que eu acredito que vocês, mulheres, também já tiveram, que você até olha e diz, oh, Senhor Jesus, Deus nos ama tanto, 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 que a proteção dele está sempre aí. Então, uma pessoa que me ama desse jeito, que tem a proteção sobre mim, eu vou perder o foco nele. Nunca que posso. Yeah. E, por último, manter o foco é confiar, é ter os olhos elevados para ele, como dizem Salmos 25:15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Olha que lindo. Se elevam continuamente ao Senhor. Isso está a dizer o quê? Continuamente, consecutivamente, sistematicamente, sempre.
os meus olhos, os nossos olhos devem se elevar sempre ao Senhor. Aqui está acontecendo qualquer coisa, você já olhou, Senhor, ajuda-me. Aqui está qualquer coisa que você já não gostou, diz, Senhor, me sustenta. Aqui está acontecendo qualquer coisa que está saindo fora do teu domínio, você já olha, Senhor. Deus não vai te olhar se Ele sabe que você tudo precisa, até o carro que você vai comprar, a casa que você vai comprar, o terreno que você vai vender, o nome do filho que você vai dar, diga, Senhor, demonstrar total dependência a Deus. Manter o foco é reconhecer a sua dependência em Deus e a necessidade e fonte de todas essas coisas boas. Deus é fonte de todas as coisas boas que acontecem em nossa vida. As coisas ruins, quando acontecem, lembram-se que aconteceu com Jó? É que o Satanás foi provocar Deus. Esse teu filho te serve porque ele tem a vida boa. Nós não estamos a servir Deus porque temos a vida boa. Nós estamos a servir Deus porque nós conhecemos a nossa total dependência de Deus em nossas vidas. E foi isso que Jó provou. Jó não estava só a servir Deus porque tinha uma mulher linda, tinha filhos bonitos, tinha os bens, não. Ele estava a servir Deus porque ele reconhecia que Deus é tudo para ele. E eu acredito que aqui também as mulheres estão assim. Nós servimos Deus porque nós sabemos que nós sem Ele não somos nada. Não é pelas casas, os títulos que temos, os carros, os filhos que temos. Não. É porque nós sabemos que realmente sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós perecemos. Sem Deus não temos rumo. E mais, e mesmo tendo Deus em nossas vidas, se levantam situações. Mas vocês notam isso, eu pelo menos noto isso. Eu que estou a passar por problemas, que estou em Cristo, e aquela mulher que também está a passar por problemas e que não está em Cristo, há diferença. Aquela mulher que não está em Cristo está fusca, mas eu estou a brilhar mesmo com o meu problema. Eu estou a brilhar mesmo com a minha dor de cabeça. Eu estou a brilhar mesmo com o meu filho ainda está assim. Eu estou a brilhar. Temos que brilhar. Porque nós estamos em Cristo. Nós vamos passar pelos vales. Vamos passar pelos problemas. Mas nós vamos permanecer inabaláveis. Essa é a diferença para aquela mulher que está em Cristo. Vê uma solteira que está em Cristo e uma solteira que está no mundo. A diferença. Aquela solteira que está no mundo está fusca, está gastada, está atrapalhada, beija aqui, beija ali, beija ali. Mas a que está em Cristo, ela diz, eu espero no Senhor. Neste momento, meu noivo é Cristo e eu sou a noiva. Eu vou permanecer, eu não vou manchar, aleluia, o leito. Eu vou aguardar no Senhor e esperar no Senhor é a melhor coisa, aleluia. E porque depois quando Deus dá, Ele dá em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A diferença quando você está em Cristo, esperando nele, e aquela que está no mundo, a diferença. E nós, como somos mulheres águia, nós esperamos pacientemente no agir de Deus. Porque se nós também ficamos a fazer favor a Deus, depois vamos pagar uma fatura muito grande ou vamos chorar o tempo todo. E não é isso que nós queremos. Se o nosso foco é Cristo, vamos mesmo nos manter focada em Cristo. Não mantenham foco no pedido, no casamento ou no namoro. Mantenha em Cristo, porque Cristo é que vai trazer o homem certo para a tua vida. Cristo é que vai dizer, olha, jovem, peça já namoro, faça namoro santo, faça já o noivado, casa já. Olha, Deus trabalha assim. Você só vê, isso é o que está aqui a passar, é milagre, é milagre. Os que estão no mundo vão só dizer, essa também, essa também. É Cristo a trabalhar na sua e na minha vida. Aleluia. E é assim que nós devemos ser. Nós, quando estamos focados em Cristo, não tem como Deus não velar pela nossa vida, a nossa família, a nossa carreira, a nossa profissão,
os nossos filhos, o nosso esposo, o nosso ministério, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas realizações. Não tem como. Então, foca-te a Cristo e o resto Ele fará com certeza. Amém. Chegamos ao fim. Muito obrigada por me suportarem e a me ouvirem. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta para fazer? Alguém quer partilhar algo depois disso? Um testemunho sobre o foco? Aleluia. Estamos aqui. Ninguém? Ah, Dália diz, foi um prazer ouvir. Amém. Foi um prazer também tê-la aqui, Dália. Sandra, foi um prazer tê-la aqui. Raquel, Liden. Dorcas, minha querida, é um prazer tê-la aqui. Sônia, minha filhada do coração, é um prazer ter-te aqui, querida. Sandra, Obrigada. minha irmã Tânia. Vocês as duas, Dorcas e Tânia, estão Galaxy, vocês. Os vossos nomes estão aí. Que vale que eu vos conheço, queridas, mulheres com visão de águia. Aleluia. Ninguém tem algo para falar? Vladimira, oh, querida, estás aí afinal? Não estava a ver, querida. Jolive, querida, seja bem-vinda. Tatiana, minha filha Tatiana, sempre aqui comigo. Deixa eu olhar. Ouviste a palavra, né, Tati? Nós que temos filhas meninas, aí o ex. Não aparece. Não aparece mesmo. Fica aí. Aleluia. Quem é essa? Esse é. Seja bem-vinda, querida. XGM também, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Fomos todas edificadas. Alguém quer falar algo? Ah, Tânia Manuel. Sim. Viva. A Pode paz, falar. manas. A paz. Paz. Eu gostaria de saber se no trajeto às vezes nós nos perdemos. Como é que nós devemos voltar no foco? Amém. Gostei. Boa pergunta. Mais alguém? Vou responder esta, então. No trajeto, é o que eu disse quando estava a falar. No trajeto, às vezes, nós nos perdemos, sim. Por quê? Porque a vida em si cobra muito de nós, o trabalho cobra muito de nós, a própria família cobra muito de nós, hein? E, às vezes, a nossa vida espiritual nós relegamos em segundo plano. Nesse método F, nós estamos a entender que a vida espiritual deve estar em primeiro plano. E quando falamos de vida espiritual, estamos a falar da nossa relação com Deus. E voltar para o plano natural, para ficar com foco, é mesmo voltar a ter um relacionamento com Deus, hein? Voltar a ter intimidade com Deus. E nós sentimos quando não temos intimidade com Deus, sabe? Nós ficamos fracas, nos iramos com muita facilidade, ficamos com pouca paciência, gritamos à toa, hein? E queremos estar sempre na defensiva. Tudo que falam, temos que nos defender, temos que coisa. Isso demonstra que realmente há falta de foco em Cristo e, consequentemente, nós estamos um pouco desligados daquilo que é a relação com Deus. Olha, uma coisa eu vos digo, nós se tivermos desassociados de Cristo, nós vamos morrer cedo. Nós se tivermos desassociados de Cristo, nós vamos sofrer muito. Porque essa vida em si, às vezes, nos engana, essa vida em si, às vezes, nos coloca numa situação de dizer, poxa, por que isso? Por que estou a passar por isso? Eu não merecia isso. Mas quando estamos em Cristo, nós sabemos, Senhor, ajuda-me a passar por esse momento não muito bom, ajuda-me a ultrapassar esse momento não muito agradável. Então, voltar a Cristo é a primeira coisa. Voltar a ter um relacionamento com Deus, hein? Amém. Voltar a ter mesmo de você sentir a presença dele em tudo que você se propõe a fazer. Você acredita que até mesmo depois de sexo eu agradeço a Deus? Agradeço. Porque eu já tive processos que a moça está dizendo, temos muita vontade, ele também, mas não acontece nada. Então, isso passa por quê? Por ser grata a Deus
em tudo que se passa na sua vida. E você só vai ser grata quando você tem relacionamento com Deus. Porque quando não tem relacionamento com Deus, sabe o que é que vai pensar? Ah, isso aconteceu porque eu consegui. Esse homem está aqui na minha mão, come na minha mão porque eu consegui. Eu tenho essa casa porque eu consegui. Eu tenho esse emprego porque eu consegui. Não é a nossa própria força, acreditam? Não é, é Deus. E depois poderão dizer, não, mas há mulheres que realmente não estão e têm. Mas você sabe os meios. Ah, não, conseguiram por meio ilícito. Mas você sabe o interior dela, o coração dela. Está a dormir em paz como você. Está na bendita paz do Senhor. Está com o marido dela mesmo ou é o marido de alguém? Olha, então, nós precisamos de ter mesmo um relacionamento íntimo com Deus para quando tivermos as conquistas do lar, dos filhos, do emprego, do empreendedorismo, nós conseguimos viver essas coisas com tranquilidade. Nós conseguimos realmente beneficiar-se da melhor maneira possível. Eu até tenho dito, viver uma vida plena, uma vida de abundância. Passa por isso. Quando eu tenho intimidade com Deus, a minha vida de abundância não vai passar por eu ter um carro grande, ou uma casa grande, ou um emprego que ganho milhões. Mas por eu viver em paz, não tem preço. Há muita mulher que está aí bonita, a mesma coisa, mas não tem paz. Está sempre agitada. Tem espíritos de morte, tem espírito de marido da noite. Tem um monte de cenas a acontecerem com elas aí, porque não estão em Cristo, porque não têm um relacionamento íntimo com Deus. E nós que temos relacionamento íntimo com Deus, vamos dormir em paz, vamos acordar em paz, os problemas vão vir, mas vão ir também. Mas alguém? Fala, Dorcas. Ah, Sônia também, mas Dorcas, fala, depois a Sônia vai falar. Fala, Dorcas. A paz do Senhor, diaconisa, a paz do Senhor a todas as irmãs. Paz, querida amiga. É o seguinte, queria saber a sua opinião. A minha filha está sempre a levantar o volume da televisão, desculpem. Queria saber da sua opinião. Se perder o foco, aliás, porque às vezes nós temos momentos de comunhão com Deus, ou melhor, baixa, não é? Não temos aquela disposição às vezes de orar, não temos às vezes aquela... Meu Deus, eu estou a ouvir a Dorcas tão baixinho. Estava eu a dizer, a perguntar, qual é a sua opinião? Será que perder o foco também se traduz naqueles momentos que estamos com, como é que é dizer, espiritualmente um bocadinho em baixo, ou então não temos aquele fervor de todos os dias, ou que já tivemos antes, não temos a leitura profunda, porque às vezes a gente ora para dormir como se fosse rotina, vou só orar para dizer que não, que é para não dizer que não é, às vezes Cristo vem essa noite, deixa-me só já dar aqui um Pai Nosso. Na sua opinião, isso significa que a pessoa perdeu o foco, está a perder, ou é só um momento? Boa pergunta da Dorcas. Pois, nós não perdemos o foco só porque às vezes estamos aí buscar Deus rapidamente, porque tem aqueles dias que realmente a carne é fraca, mas nós lá, o nosso interior, às vezes podemos estar a dormir, mas estamos sempre a glorificar o nome do Senhor. Não sei se isso acontece com vocês. Eu estou a dormir, eu estou o sangue de Jesus, eu até digo, será que eu dormi mesmo? Porque eu tive todo momento a clamar, o que é isso? Mas a carne pode estar mesmo cansada, porque somos carne, hein? Mas o nosso espírito precisa de estar que é inabalável. O nosso espírito precisa de estar sempre ligado com Cristo. Isso não quer dizer que é falta de foco, porque às vezes fizemos aquela oração rápida. Eu, então, que às vezes é muito corrido de manhã, porque as meninas saem às 7, mas às 6 já tem que estar acordada. Eu, quando levanto, ainda não faço aquela minha oração de ficar aí mergulhada. Eu só levanto, Senhor, se comigo, sustenta o meu corpo neste momento que eu vou fazer, consagro o dia, mas já estou a preparar o lanche, já estou a preparar os uniformes, já vestiram, já foram. Quando elas saem, aí sim é que eu começo. Mas tem aquelas mulheres que também os filhos saíram e ela também tem que sair já com os filhos. Então, ela está a sair, está no carro, já está a entregar, já está a consagrar. Está sempre ligadinha, tá vendo?
está a trabalhar mesmo, está a atender os utentes, mas está aí o sangue de Jesus, me cubra, Senhor, que não haja ninguém aqui que venha me tirar da tua presença, mas Amém. tudo isso dentro. Isso de orar rapidinho não quer dizer que é falta de foco, porque a falta de foco é mesmo você ficar com um trungungo de dizer tudo o que está acontecendo, tudo que eu tenho é pela minha própria força, eu sozinha, tá vendo? Há muita mulher assim, que está assim nessa situação. A falta de foco é mesmo você não ver a imagem de Deus em tudo que você faz na tua vida, que você tem, que você conquistou. Você pensa que isso está acontecendo porque tu és inteligente, porque tu és bonita, porque tu podes, porque estás a fazer as coisas bem. Não. Há quem está a fazer as coisas bem, mas essas coisas que está a fazer bem não está a glorificar o nome do Senhor. Porque a própria palavra de Deus nos diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Por que vamos fazer uma coisa que não glorifica o nome do Senhor? Sônia, querida, pode falar. A paz do Senhor, mulheres. Paz do A Senhor. paz do Senhor. Amém. Diaconisa, a minha pergunta é mais ou menos relacionada às perguntas que a fez, mas é mais no sentido da intimidade, porque às vezes, por causa do nosso corre-corre, às vezes mesmo do cansaço, aquele tempinho mesmo de 5 minutos ou 10 minutos de oração, que eu interiormente sei que é muito pouco, e preciso de recuperar mais tempo com Deus. Então, a necessidade de voltarmos à intimidade, à comunhão, não é, para podermos, quer dizer, buscar outra vez o foco, não é que temos que buscar Deus. Então, qual seria o primeiro passo para voltar a ter esse tempo, quer dizer, a ter esse tempo mais profundo com Deus, a deixar um bocadinho as circunstâncias, bem, o dia a dia, e parar mesmo? Por favor. Boa. Qual seria? Boa questão também da Sônia. Olha, eu particularmente, eu oro muito de madrugada. Porque durante o dia mesmo é quase impossível, porque nós trabalhamos, cuidamos dos filhos e tudo mais. O marido mesmo já sabe, eu vou me deitar já cedo, 21 estou já na cama, tratamos já dos assuntos, depois eu saio, vou embora no quarto de banho. Porque também não adianta orar no quarto, o outro está a dormir, você está aí, o sangue de Jesus, vai arranjar outros problemas. Você sai e começa a buscar a presença de Deus, porque a própria palavra de Deus também testifica aqui, que quando me buscam de madrugada, me acham. Mas você vai dizer, eu que já tenho mesmo pouca vontade de orar, orar mais à madrugada, não é fácil. Mas nós temos um propósito, tudo na vida há um propósito. A vida de intimidade com Deus é uma vida que se constrói, não é uma vida do dia para a noite. A minha intimidade com Deus aumentou, porque quando os problemas chegaram, eram tanto, eu dizia, eu vou morrer. E quando eu queria ir contar o assunto, meu irmão só me dizia, vamos orar. Porque às vezes, quando estamos a viver os problemas, nós queremos ir contar, né? Olha, me fizeram mesmo, e agora? E agora? Mas a solução não é essa. A solução mesmo é orar. Até a mamãe da igreja, vocês começam a ficar atentas. Mamãe da igreja, quando vocês têm assunto, e ela não diz, vamos orar primeiro, não começa a levar mais assunto nessa mamãe. Então mesmo vos despertar, não começam. É o Espírito Santo que pediu para falar sobre isso. Não começam, por amor de Deus. Porque há mamães que só querem ouvir aquele teu assunto tipo fofoca. Para depois ir mais e falar por aí. Então, quem não consegue orar de madrugada, tipo, eu consigo dormir tranquilamente 21, acordar tranquilamente também meia-noite, para mim é tranquilo. E eu, quando acabo de orar, eu vou dormir novamente, também é tranquilo. Eu até, só mesmo Deus que faz isso. Porque eu não consigo ficar numa festa até não sei a que horas. Eu digo, já estou cheia de sono, estou cheia de sono. Mas quando dizem, tem vigília, quando eu estou num propósito que é de acordar da madrugada, eu durmo meia-noite ou um quarto para meia-noite, eu já despertei, faço a minha oração, a minha entrega, depois vou dormir, 1, 2 da manhã, vou dormir, durmo e 6 horas já acordei. Quer dizer, isso se torna um sono rejuvenescedor, reparador. Essas coisas só mesmo Deus é que faz. Mas se não consegue fazer de madrugada,
Acorda mais cedo. Se acordas às 7 para se preparar para ir trabalhar, acorda às 6. 30 minutos aí prostrada. Não pede ainda nada. A intimidade com Deus é isso, não pede. Primeiro se entrega só no Senhor. Se há pecados que não estão confessos, peça a Deus para fazer lembrar, para trazer a memória desses pecados não confessos. Fizeram isso comigo, eu tive que trabalhar nesse sentido. Eu só dizia sempre, por que isso, por que isso? Quando foram mesmo já me rebuscar, já as coisas do passado, confessa. E não é confessar a homem nenhum, é mesmo confessar a Deus. Porque às vezes você faz, é coisa mínima, é coisa básica, não é nada coisa básica, aquilo está impedindo muitas coisas. Então você confessa, eu confessei aquilo. Ai, Jesus, foi libertador. Aquilo que não foi só um, foram vários. Eu confessei, não sei o quê. Olha, eu comecei a ter vontade de estar mesmo só na presença de Deus, de buscar mesmo só a face dele, de orar mesmo só. Você até depois não se apercebe que só está mesmo na presença, só está na presença. Olha, nós às vezes nos distraímos a pensar que, não, nós somos carne e não somos espírito. Não, nós somos carne e espírito. E mais, nós temos que viver mais em espírito do que na carne. Se vivemos na carne, nós vamos perecer, nós vamos sofrer muito. Quando você vive tudo mais à base do espírito, o entendimento do espírito, você vai vencer muitas coisas. Onde alguém está chorando por causa de um assunto, você não vai chorar, Deus é capaz de rir. Onde alguém está passando um vale, você está passando destemidamente, mas alguém vai dizer, pronto, estou aqui, vou já morrer. Imagina uma mulher que está na palavra, que de repente o marido saiu de casa. Aquela mulher não vai ficar abalada até não sei aonde. Porque ela sabe, ela tem um foco embora em Cristo. Amém. Aí onde ela foi, ela vai se manter mesmo e disse, Senhor, eu estou aqui contigo, eu não te largo. Perco o marido, mas não quero perder o meu relacionamento contigo. Várias mulheres já foram deixadas no noivado 2 dias, 3 dias antes para casarem. Deixaram-lhes aí, hein? Mas elas estão aí. Tem que liberar o perdão e continuar a vida. Porque senão você fica amargurada, hein? Estará a atrapar brechas, estás com um véu de falta de perdão e depois nem vai aparecer a outra pessoa para casar contigo. Então, a intimidade com Deus é muito importante. Nós temos foco quando temos intimidade com Deus, quando temos um relacionamento saudável com Deus, quando metemos Deus à frente de tudo, mas de tudo mesmo que vamos fazer na vida. Mas entra-se com calma. É tipo num casamento. Você não conhece o teu marido já na altura do namoro? Você não conhece ele em 1, 2, 3, 5 anos? Leva tempo, mas depois de 10 anos você até já sabe as manhas, já sabe que já consegue coisa. E na vida com Deus, todos os dias vamos ter novidade, porque Deus faz dessas coisas. Olha, eu tive a acompanhar em tempos a Ruth Catala, ela disse, Deus me batizou para falar em línguas de um jeito, hein? A Dália está aqui a dizer, eu antes levantava a madrugada, mas já não estou a conseguir. Mas isso não é falta de foco, Dália. Você pode ter outra hora para orar. Pode ser ao meio-dia, pode ser a hora do almoço, mas é aquilo que eu falei. A vida nos cobra muito, a vida nos tira muito do foco, o trabalho, os filhos, o marido, a casa, hein? Nos tira muito do foco daquela tensão com Cristo. Nós, se queremos realmente manter o foco, temos que ter sempre um momento que nós tiramos para o Senhor. E sabe o que eu fiz uma vez? Fiz uma experiência. Eu disse, vou ficar um dia sem orar. Acordei e não orei. Quando eu saí, eu só vi, eu estava começando a orar em língua, eu não estava a entender nada. Eu disse, mas eu não quero orar, eu quero ainda ver como é que eu fico um dia sem orar. Quer dizer, o próprio organismo em si já não consegue ficar sem isso. Porque orar é falar com o Pai, então é uma necessidade que você tem, é como se ir dormir e acordar, é como ir fazer xixi, beber água, tomar banho. Você tem que ver a oração nesse sentido, tá vendo? Então, quando vimos a oração que, nesse sentido, falar o relacionamento com o Pai nesse sentido,
nós vamos ver que não conseguimos ficar sem ele. Não conseguimos. E o Espírito Santo se entristece quando nós realmente não estamos a ter aquela intimidade, aquela vida com Deus. Você vê que algo falta em si. Você vê que há ausência de qualquer coisa. Você vê que falta... Eu não sei, não consigo explicar muito isso, mas quem vive uma vida de oração, quem é filha de Deus, sabe o que é isso. Você sente, não, falta qualquer coisa aqui, meu Deus. O que é que está em falta? Porque eu se me altero já com algo, eu só digo, Jesus, por que eu me alterei? Não era para me alterar. Porque quando nós estamos cheias do Espírito Santo, ele tem aquele o papel de nos controlar, de nos moderar, de termos a temperança, a mansidão. Então, quando nós estamos a nos alterar, a ofender, a falar de qualquer maneira, o Espírito Santo já não está aí conosco. Então, é perigoso. É realmente um barômetro também, é um barômetro para você ver a Espírito Santo. Quando você está tendo esse tipo de comportamento e já não há nenhuma censura em ti, você já acha que é normal falar desse jeito, destratar, o Espírito Santo já não está. E nós não queremos isso, nós queremos mesmo o Espírito Santo Consolador, porque Deus nos disse, eu vou, mas deixarei convosco o Espírito Santo Consolador, aquele que nos consola, que nos levanta, que nos ergue, que nos testifica, que nos fala, que nos revela. É por intermédio do Espírito Santo que nós temos isso. Agora, nós vamos ficar sem essa relação? Eu não quero, não sei vocês, mas eu não quero, não. Nós temos que estar edificadas para edificar outras mulheres. Amém. Dália, continua a orar, hein? Continua, por favor. É importante a vida de oração. Pronto, não vou mais me alongar, já estamos aqui há muito tempo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Estamos mesmo há muito tempo. Mas, isso não pode ter assim horários, jura? Porque senão é mesmo até que Cristo volte. Isso é muito bom. E eu sugiro, vou ser ousada, a sugerir que abordes o tema sobre o Espírito Santo. Amém. Porque é a coisa mais linda que existe. É verdade. E eu lembro-me que uma vez eu cometi assim uma coisinha no namoro. Fui namorar aí e não devia ainda. Olha, doutora Josefina, o Espírito Santo, eu senti mesmo ela me sair. Estás a ver me sair? Como quem diz, estás... Então, E eu quando adormeci, tive mesmo uma visão dele a sair e era tão grande que ele andava em prédios, como quem diz, dei a volta. Olha, eu naquele dia, quando acordei, eu nunca pedi tanto perdão na minha vida, porque viver sem o Espírito não dá mesmo. É mesmo. Tem que ser assim. E quando você faz a presença do Espírito Santo é importante em nossas vidas, senão não estamos a fazer nada. É verdade. E é tão bom ouvir, porque quando você tem uma coisa e aquela voz não te diz isto que vais fazer é errado, porque é bom quando ele te diz... Exatamente. Não é depois, porque depois é a tua consciência que está a te acusar. Depois de você fazer o errado, já não é o Espírito Santo, é a tua consciência já. Quando você tem o Espírito Santo... É verdade. Fazer, por exemplo, nós lá no meu serviço, tu sabes, Josefina, aquilo é fonte de corrupção. Qualquer um vem para te corromper. E quando você vê já o tente com a conversa, o Espírito Santo já te põe, olha, este vai te corromper. E você tem que lhe travar já. Porque se você entra na conversa, você já quer. E se você receber, não vale a pena vir mais aqui, porque, não, então, não sei. É mesmo, temos que obedecer à voz do Espírito Santo, porque Deus não vai mais vir aqui, Ele vai falar já por intermédio do Espírito Santo. É um veículo para chegar até nós, é por intermédio do Espírito Santo. Poxa, mas vamos, depois de terminar esse foco, vamos fechar assim com o poder do Espírito